Meus queridos amigos, aqui estou eu de volta, felizmente, nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, para lhes falar como ainda está correndo no Congresso a emenda constitucional que prevê aumento para indiscriminado para a casta do funcionalismo público, principalmente na área de magistratura, o quinquênio, que é um absurdo. Espero que a Câmara acabe com isso. Aliás, a Câmara tem um longo trabalho a fazer também, porque tem de cobrar do governador de São Paulo porque é que a polícia continua aprontando das dela. Eu vou contar uma terrível da polícia, né? A outra coisa da polícia que eu quero comentar é aquela que agora, pela terceira vez, a Polícia Civil pede a prisão daquele rapaz do Porsche, o Fernando, né? Filho, que matou o motorista de aplicativo. E a justiça não quer nem aí que se chama o que ela é de fato, a injustiça, né? Bom, eu quero agradecer muito, particularmente a você que continua me acompanhando. É uma honra muito grande para mim ser acompanhado por você. Você sabe, ainda hoje tinha uma carta, você que diz que é imparcial, não é não. Olha, eu nunca disse que sou imparcial e eu não sou imparcial. Não sou imparcial. Não sou imparcial. Eu estou do lado meu e seu, daquele que tem os bolsos tungados, os parcos salários de trabalhador tungados para sustentar essa súcia, essa casta que vive criando quinquênio, contando com a cumplicidade dos sócios da mesma casta no Congresso Nacional, no Poder Executivo e no Judiciário. É isso aí. Bom, meus amigos, a emenda constitucional garante o adicional de 5% de salário a cada 5 anos para magistrados, promotores e procuradores, um quinquênio que significa um prejuízo de 40 bilhões de reais, do dinheiro que é meu e seu, não é do Lula, do PT, nem do Arthur Lira, tá certo? Continua progredindo no Congresso. Eu espero em Deus, Nosso Senhor. Eu sou cristão, você sabe disso, sou católico, que a Câmara cumpra o papel invertido, o papel de revisor de leis, que é do Senado, a lei que a Câmara faz e que o Senado revisa. Agora a Câmara faça o contrário. A Câmara jogue no lixo esse absurdo. Vou voltar a esse assunto é o assunto mais absurdo com o qual eu lidei há muito tempo. Olha, tem um outro assunto aqui grave. Na tarde de 21 de março de 2024, há pouco tempo, o pintor Aparecido Félix de Souza, de 47 anos, mandou para um familiar um áudio de WhatsApp relatando ter sofrido uma ameaça de policiais militares que estavam na Baixada Santista durante a Operação Verão. Menos de 24 horas depois, ele foi morto dentro de casa, no Guarujá, ao ser atingido por um tiro de fuzil e outros 2 de pistola. E o que é que o governador faz com isso? Ele que vive prestigiando a Polícia Militar, a despeito da Polícia Civil, ele que é seguido por aqueles bolsonaristas que dizem, é bandido bom, é bandido morto. O que é que tem a dizer sobre isso, hein? Cadê as punições para esse caso, hein? Só a gente dá notícia aqui, reclama e não acontece nada, senhor Tarcísio. E quer ser candidato a presidente da República, hein? Com esse currículo, senhor Tarcísio? Com esse currículo? Olha, presta atenção. Meus caros, a Polícia Civil concluiu as investigações do caso do acidente que vitimou o motorista de aplicativo Ronaldo da Silva Viana, numa avenida da Zona Leste de São Paulo. A batida ocorreu em 31 de março, quando um Porsche 911 Carreira GTS bateu na traseira do Renault Sadeiro, dirigido pelo morto. A reconstrução do acidente é feita nesta quinta-feira pela Polícia Científica
E continua a pergunta que não tem resposta. Foi uma pergunta que eu até anotei ontem e esqueci de lhe fazer, feita pelo Sakamoto, colunista da Folha de São Paulo. Ele pergunta mais ou menos o seguinte: por que a mulher que levou o cadáver do tio para pedir um empréstimo no banco, de uma família pobre, está presa? E o riquíssimo playboy Fernandinho, da família rica, e sua mami, que foi ao local, que o levou dizendo que ia para o hospital, e a polícia fez olhos negativos, não viram nada. O comandante da polícia não tem o que relatar sobre isso. O governador não tem que se explicar à população sobre isso. Porque, olha, meu amigo, eu quero lhe dizer o seguinte: isso aí é um caso mais grave. A pessoa foi morta. A família do assassino, foi um assassino, homicídio doloso, ofereceu um salário mínimo para a família do morto, que é uma ofensa, né? Pois é, enquanto isso, fazendo a comparação, seguindo o caminho pelo Sakamoto, eu encontrei uma notícia que diz que a insegurança alimentar é a realidade em 27,6% dos lares do país em 2023, onde 64 milhões de brasileiros não tinham pleno acesso a alimentos para suprir suas necessidades. Em 4,1% desses domicílios, cerca de 8,6 milhões de pessoas, incluindo crianças, essa privação era grave, ou seja, são famílias que convivem com o fantasma da fome. Para acabar com essa balança esdrúxula, a Câmara precisa derrubá-la, invertendo o papel do Senado. É isso aí. Bom, falando ainda do lado dos abonados, a União propôs à Assembleia dos Acionistas da Petrobras, aprovou a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da estatal e ficou com os outros 50%. Com isso, o governo federal, que tem a maioria das ações, deve receber cerca de 6 bilhões. Acontece o seguinte: a Petrobras não é uma empresa estatal. Está no mercado, está nas bolsas, tem sofrido grandes prejuízos por causa da decisão estúpida do sócio do Lira, o Lula, sócio do Lira, no desgoverno federal, de não pagar os dividendos devidos pela empresa aos acionistas. Agora faz um acordo de pagar a metade e tal. É o governo da metade, é o desgoverno da metade. É meio para cá, é meio para lá, é meio PT, meio direita, né? É isso aí, que coisa horrível, que coisa lamentável, né? Bom, pela primeira vez desde que a relação ascendeu ao status de parceria estratégica há 2 décadas, as trocas comerciais superaram a meta de 10 bilhões de dólares, chegando a 11,3 bilhões de dólares ao longo de 2023, do Brasil com a Rússia de Putin. O mundo inteiro, o mundo capitalista, o mundo democrático, está ao lado de Vladimir Zelensky, que o Putin acusa de ser fascista. Fascista é ele, policial de carreira e fascista, ditador fascista. O Lula, que é um admirador de ditadores, tanto é que fez a BRICS. O BRICS o que é? Brasil. O Brasil é uma democracia alexandro-moraesiana, né? E luliana e liriana. Rússia, Índia, China, África do Sul e, a convite do Lula, a ditadura militar do Egito e o genocida primeiro-ministro da Etiópia. Por aí você tira quem são os personagens desse jogo sujo, né, meus amigos? Bom, essa aposta do Lula na sua condição de líder do Sul global, você acha que vai dar certo? Você acha? Vamos ver, né? Vamos esperar. Esse Sul global, foco da política externa do presidente Lula, tem resistido ao apelo de Kiev e aliados para isolar Moscou. E assim surgiu
como uma nova alternativa para Vladimir Putin driblar as sanções enquanto se beneficia com combustíveis mais baratos da Rússia. A Rússia é uma grande produtora de petróleo. Olha, meus amigos, há 2 anos eu fiz eu tenho nesse canal do YouTube um programa que eu suspendi esse ano, porque eu estou fazendo uma reforma no canal, chamado Dois Dedos de Prosa. Eu fiz um Dois Dedos de Prosa com o pintor João Câmara Filho. João Câmara Filho é o maior pintor do Brasil. E esse Dois Dedos de Prosa que eu fiz foi por causa de um livro de contos, que eu considerei um livro insuperável nos últimos anos. No passado, como é que é? O livro é de 2022, e eu vou botar aqui os olhos para ver se eu consigo ler aqui, né? Lidando com o passado e outros lugares. Olha, o livro é espetacular, eu adorei, fiz uma entrevista com o João, e aí fiquei sabendo, através do próprio João, que ele está preparando um livro na editora Top Books, do Zé Mário Pereira, de contos, cujo conto, o título, ele me mandou e eu considerei uma obra-prima inigualável. Chama-se A Caminho de Querétaro. Querétaro, no México, onde mora meu amigo Ronald, irmão do grande João Silvério Trevisan, grande romancista brasileiro. Pois é, eu quero saber quando é que a crítica literária vai acordar para o fato inquestionável de que não há um prosador, um contista, pelo menos à altura do pintor João Câmara, que é conhecido como um grande pintor, o maior pintor do Brasil, mas não é respeitado como deveria. Eu estou esperando sair esse livro, e aí eu vou ler com prioridade e falar com você. Eu, inclusive, editei o João Câmara muito lá no passado, quando eu editava uma coluna no Jornal da Tarde de personalidades não profissionais da escrita que escreviam sobre arte. Uma coluna diária, trocando vários colunistas. Um deles era o João Câmara Filho. Olha, meus amigos, 2 brasileiros, o Chico e o Bruno Sávio, decretaram a vergonhosa derrota do Clube de Regatas do Flamengo, em La Paz, contra o fraquíssimo time do Bolívar e a destruidora altitude de La Paz. Reclama-se da altitude de La Paz, mas o Tite foi covarde, montou um time de reservas para enfrentar, perdeu de 2-1, um time muito inferior, porque não teve a estratégia correta. Ao contrário, era um jogo para ter apanhado de 4-5. O Flamengo levou um banho de bola do Bolívar, né? Enquanto isso, em Quito, o Palmeiras de Abel Pereira jogava numa altitude não tão grande como a de La Paz, mas grande, em Quito, contra o Independiente del Valle, e ganhou com 2 gols, 2-1, que estava perdendo de 1-0, ganhou com 2 gols no finzinho do jogo, mostrando fôlego na altura. Isto sim é um time que podia estar fazendo. Agora, o Flamengo é uma propaganda. Ai, o aeroporto vai parar, porque chegou não sei quem que voltou do exterior, da Europa para o Brasil, e o Flamengo vai ganhar tudo. Por enquanto, ganhou 2 porcarias de campeonato: a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Eu quero saber quando tiver que enfrentar times como o Palmeiras, do Abel Pereira, o que é que vai ganhar? Vamos ver, vamos esperar. De repente, ganha, e eu comemoro. Agora, por enquanto, eu estou morrendo de vergonha com o papelão que o Flamengo fez em La Paz na noite desta quarta-feira. E o papelão da Globo. A Globo anuncia que vai transmitir o jogo. Mas é claro que ela transmite o jogo para o Brasil inteiro, menos para São Paulo, porque transmitiu o jogo do Palmeiras. Entendo isso. Agora, eu não entendo que não oferece ao espectador uma opção para acompanhar o jogo. Você tem que ficar procurando sites, pagando assinaturas e tal, sites, inclusive, com bastante deficiência de narração, e a Globo fica dando negócio. O jogo será transmitido pela Globo. Você pensa que o país inteiro não transmitiu o jogo. E eu me arrependi de não ter visto o jogo da Globo, o jogo do Palmeiras.
Porque esse sim foi um jogo para ver. O jogo do Flamengo foi um jogo para envergonhar. E eu vou ficando por aqui, antes que eu perca a cabeça de vez, direto ao assunto, em pé.